Olá, pessoal. Estamos aqui de volta. Tudo bom, Ricardo? Como é que você está? Tudo bem, Carlinhos? Tudo em paz. Ricardo, vou colocar aqui na mesa um tema nacional, saindo um pouquinho do nosso métier, que é nosso mundo Alagoas. Mas são 120 dias de gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo. Entendeu? Entre atropeiros, o Lula sucedeu Jair Bolsonaro, quer dizer, um presidente completamente antagônico dele em vários aspectos. Alguns falam que foram 120 dias com problemas, outros falam que foram 120 dias de mudança, outros falam que foi um pouco, esse período é muito pouco para a gente mensurar, e eu queria que você desse a sua opinião. Nesses 120 dias do governo Lula, a gente tem um bom governo, é muito cedo, qual a sua avaliação sobre isso? Que é muito cedo, né? São Sim. apenas 4 meses de governo, principalmente um governo que começa em meio a uma crise, uma tentativa de golpe, né? Isso. A gente não pode esquecer o 8 de janeiro, né, que agora vira tema, né, de uma CPI, né, que a gente também não sabe que consequências essa CPI vai ter. Sempre aquela velha história, uma CPI, você sabe como começa, não sabe como termina. Temos uma boa lembrança, né, da CPI da Covid. Eu, particularmente, acho que ela foi extremamente importante para garantir ao povo brasileiro vacina, o que naquele momento era uma incógnita, né, porque tinha um negacionismo do governo, e o governo insistiu o tempo todo que vacina era um perigo para as pessoas, que o vacinado virava jacaré, essas coisas que a gente sabe que aconteceram e que foram muito ruins para o país e que contribuíram, não tenho dúvida nenhuma, para que mais gente morresse. Então o governo Lula começa já em meio a essa crise. A gente tem de entender que o governo Lula, ele é uma frente, é uma grande frente, que vai de partidos de esquerda a partidos de centro, ou de centro-direita, né? O Alckmin foi, sem dúvida nenhuma, um personagem importante para que o Lula ganhasse a eleição. E, obviamente, as próprias contradições internas do governo dificultam um avanço maior naquilo que se espera do governo Lula. Mas há, sim, fatos que merecem destaque. Por exemplo, o novo Bolsa Família, né? Esses programas sociais mais urgentes, né? Eles começam a se confirmar. Minha Casa Minha Vida. Né? Minha Casa Minha Vida, que vai renascendo, né? E você tem a política do salário mínimo. Eu sempre avaliei, e não de agora, que a melhor política social do governo Lula, lá atrás, foi a do reajuste do salário mínimo acima da inflação, dando poder de compra ao salário mínimo, dando um maior poder de compra. Mas veja só, você tem uma perda desse poder de compra nos governos Temer e no governo Bolsonaro. Evidentemente, sem um reajuste efetivo, né, ou um aumento efetivo do salário mínimo, houve uma perda de compra, do poder de compra do salário mínimo, que isso passa a ser retomado. Isso é muito importante para um país como o Brasil. É um país que tem uma população miserável e pobre muito grande, né? Um reajuste do salário mínimo acima da inflação, sem dúvida nenhuma. A classe média pode até achar que isso não tem um grande efeito, mas tem sim, e a gente viu que no primeiro governo Lula teve e foi extremamente importante. Mas isso ainda é muito pouco. O desmonte da máquina foi muito grande. O Bolsonaro, por exemplo, na questão da pesquisa científica, né, houve um processo de destruição, né? O Ministério da Saúde, se você lembrar, teve o Mandetta, era um bom ministro Mandetta, né, que foi, enfim, demitido, né? Defenestrado, foi de forma humilhante, e era um bom ministro naquele momento, ele teve um papel fundamental, né, no início da pandemia, e foi um desmonte também no Ministério da Saúde. Eu falo do Ministério da Saúde pela importância que havia e há sempre, né, num país como o Brasil, em que a saúde pública deve atender a maior parte da população que não tem condições de pagar um plano de saúde, e aliás deveria ser muito mais amplo, né, atender a toda a população, mas o Ministério da Saúde também sofreu esse desmonte. Ministério da Educação, as universidades estão na pindaíba, enfim, a merenda escolar teve um congelamento, né, dos recursos repassados para a merenda, ou seja, é um prejuízo muito grande e é muito pouco tempo para atender essa demanda. Há problemas do próprio Lula? A gente já falou sobre isso, e há questões, por exemplo, algumas declarações do Lula, né, sobre a Ucrânia, lamentáveis e desnecessárias.
É muito ruim, até porque no dia seguinte ele vai ter que se desmentir ou dizer não foi isso que eu queria dizer, mas disse, e tem repercussão. Às vezes o Lula, eu fico me perguntando se não é soberba. A soberba foi muito ruim para o Lula, por exemplo, quando ele saiu da presidência da República e indicou a Dilma. A Dilma nunca me pareceu, e ali naquele momento eu achava isso também, que era a melhor candidata. O Tasso Genro era um nome que surgia com muita força, né? Pela respeitabilidade e pela capacidade que ele tinha de agregar, né, as forças progressistas. Perfeito. E pela respeitabilidade dele. Mas, enfim, o Lula, acho eu que a soberba levou a indicar e bancar a Dilma, não foi uma boa escolha. As consequências a gente já viu, evidentemente. As pessoas às vezes não lembram, né? Mas a Dilma teve o Joaquim Levy, né? Como ministro da Economia, no ministro da Fazenda. Enfim, eu espero que, de novo, a soberba não ataque o Lula e tome a alma dele, porque quando isso acontece, as consequências são ruins para o país. Vai ser um ano de muita crise, está sendo um ano de muita crise, né? A relação com o Congresso ainda não está azeitada. Eu imagino que pela capacidade que o Lula tem de conversar, de negociar, ele possa criar uma base de sustentação que vai ser frágil, né? Mais frágil do que ele teve inicialmente, até porque essa eleição, a direita e a centro-direita teve um espaço muito grande no legislativo, né? O Congresso é eminentemente conservador, né? Conservador. Evidentemente, uma parte desses conservadores passa a apoiar o Lula, e aí tem a história do papel do Arthur Lira, né? Isso. Que é sempre muito dúbio, né? O Arthur sempre vai falar para a turma dele e vai falar para o governo. Evidentemente, ele é beneficiado com isso? Basta ver os cargos que ele nomeou aqui no estado de Alagoas na época do governo Bolsonaro, que se mantém com o Arthur Lira. Mas não basta atender o Arthur Lira, tem que atender ao Centrão de forma geral. E essa é uma negociação que ainda está se dando. O Padilha, me parece, é um bom negociador. Agora, nenhum negociador é tão bom quanto o próprio Lula. Exato. E ele vai ter que se dedicar cada vez mais a isso, neste primeiro momento, para poder atravessar essa crise. A crise ainda se mantém. E as necessidades de mudança, de aprovação de matérias, né, no Congresso Nacional, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, tudo isso é urgente. E para que o governo avance no que é possível, precisa sim ter o apoio do centro e de uma parte do conservadorismo, né? Da extrema-direita não vai ter, não tem jeito, né? Não vai conseguir. Mas uma parte da direita, digamos assim, mais civilizada, vou usar essa expressão, eu acho que ele pode sim conquistar esse apoio. Tem gente, Ricardo, e aí é uma provocação minha, dentro do governo Lula, que vem atrapalhando a gestão. Eu estou falando até no cerne do PT mesmo, as pessoas que se colocam como até sucessoras do Lula. É porque sempre tem essa... O PT sempre teve isso, né? É um partido de correntes, né? E as correntes nem sempre se entendem naquilo que é essencial. Mas, evidentemente, eu quero crer que eles vão chegar a um ponto de afinação ou de harmonia para que o governo possa andar. Porque se o governo Lula vai mal, vão mal todas as correntes do PT. Você tem alguns personagens que eu fico me perguntando, por exemplo, o Rui Costa. O Rui Costa é um cara muito duro, né, no trato. Não era para ser ele, né, o chefe da Casa Civil, mas terminou sendo ele o chefe da Casa Civil. Mas será que ele não foi colocado ali também para ser esse filtro? Mas ele é duro com alguns, né? Com a esposa parece que ele é bem... Não, aquilo é uma história terrível, né? De maneira geral, né? Enfim, é uma pena, né? É lamentável essa história dos tribunais de contas com as esposas de ex-governadores. E assim, tem as reclamações do próprio PT. O PT tem suas contradições. A Gleisi parece ser a pessoa que é escalada para jogar o PT mais à esquerda, falar com a militância. Porque ela é presidente do PT. Então ela tem que ser representante das correntes do PT, porque, evidentemente, as eleições internas podem tirá-la do poder, né? Ela não é ministra porque é presidente do PT. Se não fosse presidente do PT, continuasse na presidência do PT, ela seria, sem dúvida nenhuma, ministra. Eu acho que falta um personagem, e muita gente pode, enfim, me xingar por conta disso, com a capacidade do Zé Disseu. Zé Disseu é um articulador de bastidores, polêmico isso, pois é, fantástico.
Mas ele era um sujeito brilhante, né? E ele cumpriu um papel e terminou levando a culpa disso, né, para que viabilizasse o governo Lula, o primeiro governo Lula, sem dúvida nenhuma, né? A história do mensalão, ele terminou pagando por isso, mas não tenha dúvida nenhuma, aquilo não foi a política do Zé Disseu, foi uma política do PT e do governo Lula, para viabilizar o governo Lula. Eu não estou dizendo que deva se replicar aquele modelo, mas ele foi um personagem fundamental. E ainda atua nos bastidores, evidentemente, muito mais discretamente, porque a imprensa tem uma lupa imensa, né, para o Zé Disseu, mas não tem ninguém com essa capacidade política do Zé Disseu para atuar na formação de uma aliança que, na época, por exemplo, tinha o Roberto Jefferson, né? Isso. E foi atraído pelo Zé Disseu, vamos lembrar, né? Enfim, e o Zé Disseu fez isso em nome do governo. Foi imolado, foi. Mas, evidentemente, precisa entender o Zé Disseu no momento histórico vivido pelo governo e o papel que ele cumpria ali. Bastante polêmico, Ricardo Mota. Você vai ter comentários. Mas é isso normal, mesmo. Não tem, eu estou falando de política. Não era um amigo de infância meu. E, aliás, enfim, esse é um outro território já falando sobre isso, né? E ele, sem dúvida nenhuma, era um político com uma capacidade organizacional e estratégica raríssima. E hoje o governo se ressente de um personagem, da ausência de um personagem como ele. Perfeito. Esse tema que a gente levantou e debateu, é uma cobrança de várias pessoas que encontraram e disseram, olha, conversem sobre a temática nacional também. Então, a gente fez agora sobre o Lula, mas faremos sobre outros temas. Eu acho que a gente pode falar sobre a oposição ao Lula, se ela é melhor ou pior, enfim. Mas aqui traçamos esses 120 dias. Se você me permite, eu acho que tem uma coisa que é importante, que talvez eu não tenha observado, que é o seguinte: a gente já não tem uma crise por dia, por conta da declaração do presidente, por conta de uma ação, né, do governo efetivo. Não tem. Pode. E a gente tem visto, de quando em vez uma declaração do Lula, que se torna crise, mas é uma crise que passa. Só que o Bolsonaro, eu vou voltar ao governo Bolsonaro, era uma crise por dia. O país vivia numa tensão permanente. Esse espírito belicoso, não é, ou de guerra tribal, eu acho que a gente já não vive. E isso é um ganho para o país, até para a saúde das pessoas. O Bolsonaro correu atrás de uma ema com uma caixa de cloroquina na mão, cara. É uma cena para os nossos livros de história. Eu vou aqui, acho que aquela é impagável. Eu vou aqui com a minha dica cultural e eu vou para um diretor que eu adoro, chamado Paul Thomas Anderson. Tem um filme novo dele, o Licorice Pizza, tá na HBO, um filme do ano passado. Não é o melhor filme dele, mas é um filme muito bom. O Licorice Pizza fala a temática de uma época, a década de 70, a época que ele viveu. É uma loja de vinil, que tem esse nome. Mas o Paul Thomas Anderson, ele fez Magnolia, fez outros filmes fantásticos. Mas a minha dica hoje é Licorice Pizza, filme do Paul Thomas Anderson, do ano passado, que está na HBO. E a sua dica, Ricardo? Bom, a minha dica é um filme de Mario Monicelli, que para mim era o melhor diretor de comédias italianas, né? O Exército Brancaleone, para quem não viu, vale a pena. E mais do que Exército Brancaleone, o Quinteto Irreverente, ou Meus Caros Amigos, que tem 1, 2 e 3. Particularmente, o 3 já não é dirigido por ele. O primeiro e o segundo são absolutamente fantásticos. E esse aqui, Parente é Serpente, uma das comédias mais cruéis que eu já assisti. Assisti por algumas vezes já e vale muito a pena. Você se diverte e sente, né, a capacidade de um diretor de lhe envolver, trazendo famílias absolutamente comuns. É uma família italiana, né, com todas as características de família italiana, mas com todas as características humanas de cada personagem. Parente é Serpente, vale muito a pena você rir. Há quem chore também, viu? Eu adoro as comédias italianas, viu? Gosto demais. É engraçado, o Monicelli termina se suicidando aos 95 anos. Putz. Pois é, resolveu que não valia mais a pena. Tchau, né? Tchau. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Depois voltamos com mais um bloco.